Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gafanhotos Derivativos. Esse é mais um vídeo, mas esse vídeo eu vou fazer uma resposta aos comentários, vai ser mais rápido, tá? Eu vou responder aos comentários deste outro vídeo, tá bom? Quero deixar claro que nem sempre vai ser assim, a grande maioria das vezes eu vou responder por escrito, e isso depende também, conforme eu for acumulando coisas para fazer, eu não vou conseguir, eu vou tentar otimizar o tempo para estar atendendo da melhor maneira possível. No final, vou fazer algumas considerações sobre esse atendimento, tá? Mas vamos lá. Em relação, quero agradecer também, né, o curso presencial da turma aí que teve no presencial do mestre, sou muito grato de sempre de estar revendo os amigos lá nesse curso, assim como ao mestre que disponibiliza essa oportunidade da gente estar presencialmente junto, né? Não basta, não é questão só de transmitir online, não, mas aquele momento que a gente interage é muito legal, tá? Agradecer também a quantidade de inscritos aí que teve no final de semana, muita gente se inscreveu, tá? E vamos continuar trabalhando para fazer o Brasil um país dos derivativos. Então, vamos trabalhar aí. Bom, primeiro, passar os comentários um por um, tá? Vou agradecer o Takashima, tá? Obrigado aí pelo reconhecimento, tá? Obrigado pelas palavras. Também ao Romário, nesse caso o Romário já consegui ter respondido pessoalmente, tá bom? O Lucas, vamos lá, Lucas. Obrigado também pelo comentário, pelo parabéns. Sobre o desenvolvimento do passo a passo. Tem um detalhe, tá, que eu gosto, eu sempre falo, mas é bom explicar. Quando a gente desenvolve esse passo a passo, tem algumas questões em relação a níveis, tá? Se a gente ficar só na questão teórica, porque assim, o mestre tem a gente estuda ele, é um desenvolvimento empírico, observacional, tá? Então, quando a gente faz esse passo a passo, é legal, a gente tem que fazer, é importante, tá? Mas é importante também exercitá-lo. Porque, por exemplo, na palestra, a gente tem lá o trabalho sendo feito em cima. Na palestra, num dia, desde janeiro, a gente tem tem sido feito um trabalho em cima do Straddle Long Put, tá bom? E em cima do Straddle Long Put, alguns passo a passos, como eu vou mostrando aqui no canal, são desenvolvidos. Então, quais são as possibilidades, tá? Quando dá certo, a gente faz o quê? A gente recebe dinheiro, tá? A gente pode pensar nessa operação como um simples trade e receber dinheiro, deu certo, acabou, né? E a gente teve a nossa primeira experiência de ter feito o Straddle Long Put. Quanto que eu preciso investir para fazer uma primeira experiência no Straddle Long Put de uma maneira totalmente coberta? Bom, preciso de R$ 200, preciso comprar uma BOVA 11 e preciso ter cento e poucos reais na conta, 200 e poucos reais, né? Preciso comprar uma BOVA 11 e ter cento e poucos reais na conta, que ali eu faço, é possível eu vender uma call, eu vender uma put e comprar uma put longa. Isso eu estou fazendo totalmente coberto. Tá? Se eu fizer isso, eu tenho a minha primeira experiência, totalmente coberto, tá? Eu só tenho que ter a tranquilidade de saber que essa é a minha primeira experiência e vou fazer uma apuração, tá? Uma apuração percentual do qual resultado nessa primeira experiência. Outra possibilidade, quando dá certo, é você rolar reduzindo 10%, tá? Rolar reduzindo 10%. Então, isso aqui eu estou fazendo um passo a passo, tá? Rolar reduzindo 10%. Deixa eu aumentar aqui agora e depois a gente volta. Tá? Então, aqui, outra possibilidade é rolar reduzindo 10% quando a coisa dá certo e às vezes você consegue, inclusive, botar um dinheirinho no bolso, como diz o mestre. Tá? Um detalhe aqui, pessoal. O que é uma... Eu falei, isso aqui é o Straddle Long Put. Vende uma call, vende uma put e compra uma put longa. Tá? Quando eu falo para o nosso amigo Lucas, quando eu falo para o Lucas, ô Lucas, você pode começar a operar isso, às vezes com 200 e pouquinho reais, e você compra uma BOVA, né? Quando você compra uma BOVA, tá? O ativo mais um Straddle Long Put, o ativo mais o Straddle Long Put, isso aqui é uma venda coberta dupla, tá? Para eu ficar totalmente coberto, eu tenho que ter o ativo mais um dinheiro na conta. Se eu tiver o ativo mais um dinheiro na conta,
eu consigo fazer o estriado long put totalmente coberto, e aí eu não tenho que ter preocupação, em tese, nenhuma com as corretoras, com a margem e tal, porque eu estou coberto. A call curta que você vendeu, a put curta que você vendeu e a put longa que você comprou, tá? A call curta e a put curta, elas possuem lastro. Qual o lastro dela? O lastro delas é você ter o ativo e você ter a grana na conta para assumir, ter a assunção dessas obrigações aqui. E a put longa, você recebe, tá? Se isso aqui virar pó, a put longa é o seu lucro, é o lucro da sua operação. O que significaria virar pó? Vamos supor que você lança um straddle long put na linha do 108, chega lá no vencimento, a BOVA 11 termina a 108,10 centavos. Se ela terminar a 108,10 centavos, a call vale 10 centavos, a put vira pó, todo o resto que você tiver aqui da put longa, você pode vender ela, isso é o lucro da operação. Então, por que eu estou fazendo essas considerações dos primeiros passos, tá? Se a gente construir, né, depois eu vou falar do dar errado. Vamos lá, dar errado. Dar errado. Tá? O dar errado, para cima ou para baixo, você pode sentir um calor, né? Ah, deu errado. Normalmente é difícil dar errado, mas porque a BOVA é lenta e tal, e a gente tem a put longa cobrindo. Mas dar errado para a gente significa quando ela foi muito para cima, quando ela foi muito para baixo. Ela subiu R$ 5 para cima ou R$ 5 para baixo, por exemplo. Ah, deu errado. Tá? Isso é relativo, porque, como o mestre falou, a pessoa falou, eu estou perdendo na trade. Eu fiz a trade e estou perdendo. Como assim está perdendo? Você olhou se a rolagem está positiva? O que vai sobrar? Então, assim, o fato do financeiro, eu estou perdendo na trade, é questão de você estar olhando ainda do ponto de vista de trade, de financeiro. Está valendo menos do que eu entrei. Só que a escola do mestre, ela é uma escola que vai buscar outras características. Tempestividade positiva, rolagem positiva, possibilidade de tradar a operação, psicológica. Tá? Então, essas outras características, elas vão muito além da característica contrária de outras escolas, que é de oportunidade, falar, olha, comprei por esse preço rápido, tem que chegar nesse preço. As outras escolas, elas trabalham com a esperança de enriquecer, tá? E isso tem um custo. A gente não trabalha, a gente trabalha com uma visão um pouco mais de banca, né, de tesouraria, de bancos, onde a gente vai fornecer essa esperança e vai ter que receber por isso. Um banco não vai querer ser mais. O banco não busca, não tem essa esperança de enriquecer. Não, ele já é rico. Né? Então, bom, vamos continuar aqui. Com relação a isso, então, agora a possibilidade é dar errado. Já já vou explicar por que eu estou contando essa história aqui, Lucas. Tá? A gente vai chegar nessa conclusão. Tá? É uma contribuição que eu estou fazendo. Eu tenho essa pretensão, eu acho que você está indo no caminho certo, tá? Não quer dizer que você esteja no caminho errado, você está estudando direitinho, mas eu estou fazendo uma contribuição para quê? Para que a gente não fique apenas nesse... que a gente usufrua melhor, que você já se conhece, você quer saber, já que você já se conhece, você está estudando primeiro, olhando bem as operações, desenvolvendo passo a passo, eu pretendo ter aqui essa pretensão de dar uma contribuiçãozinha a mais, tá? Então, você está no caminho certo, sim. Então, agora vamos olhar aqui. Se deu errado, tá? A primeira possibilidade, quando dá errado, vamos fazer o que é ensinado lá nas outras escolas. Você estopar. E vai lá apurar o quanto você perdeu, tá? Então, esse é o primeiro dar errado. Isso tudo tem que ter um plano, tá? Então, deu errado isso aqui, eu vou estopar. Quando a gente estuda, a gente está estudando, a gente viu que quando dá errado, existem opções de neutralização, tá? Neutralização. O que seria opções de neutralização? Eu entrei na operação, eu sei que eu tenho que esperar ela até julho, tá? E esperando até julho, eu tenho determinado meu ponto de stop, só que eu já tenho um plano melhor, tá? Eu já sei o que vai acontecer. Então, ao invés de eu estopar, eu tenho planos de neutralização. Eu estanco a sangria com essa operação de neutralização e aí eu fico tranquilo. Que são operações de neutralização? Por exemplo, quando é para alta, eu posso pensar no strangle long call. Não é o straddle long call do vídeo, mas strangle long call. Quando é para baixa, eu posso pensar num booster de neutralização, um booster horizontal. Então,
olhando esse mapinha aqui, que eu estou colocando, tá? No nosso aprendizado, como você está fazendo, Lucas, certinho, a gente tem um desenvolvimento, cada um vai se conhecer, vai ter uma forma de aprender, é ideal que a gente aprenda como é que a gente aprende, tá? No nosso aprendizado, tudo isso que eu estou falando para você, a gente está aqui, né? A gente está aqui, às vezes, no nível teórico, né? E aí, tudo isso aqui que eu estou falando, posso colocar que eu estou no nível teórico de absorção de conhecimento. Cada um vai desenvolver uma maneira de aprender, tá? Se eu executei isso, vamos supor que eu consegui executar isso, tá? Então já estou no nível prático aqui. Deu certo, então já tenho uma evolução no nível prático aqui. E aí, da hora que deu certo, eu tinha duas opções. Eu sou, eu sou oriundo da escola de oportunidades, de aproveitar as oportunidades. Eu encerrei a operação e botei o lucro no bolso. Total, acabou. Aprendi. Eu me conheço, sei que é melhor eu ir por esse caminho, encerro a operação e me dou a oportunidade de conhecer outros caminhos aqui. Então, vamos supor que eu fui no outro caminho, tá? Fui no caminho de rolar reduzindo, porque eu confiei no mestre e quero deixar essa operação para ver se ela vai me dar outras oportunidades de conhecimento. Então, esse caminho aqui, eu já desenvolvi ele de forma prática. Tá? E aí, conforme você for fazendo esse caminho, 1, 2, 3, 4, vamos dar um exemplo. O mestre veio falando da gente com essas operações desde dezembro de 2022. Deu certo em janeiro, em fevereiro, em março, abril. Abril já começou a dar uma escorregada, porque a bova oscilou demais. Maio, depende de onde a pessoa montou. Então, essa experiência aqui, muita gente já teve e até que também a de cima. Tá? Mas eu vou botar só esse caminho. Eu vou botar. Eu tive essa experiência. Tá? E aí, como eu já fiz 1, 2, 3, 4 vezes, eu já estou indo para o. Como é que eu vou falar? Eu vou botar um D, que seria de desenvolvimento, tá? Então, eu já estou em outro nível, que eu estou em desenvolvimento, mas poderia ser de domínio também. Então, aqui eu já estou começo a ter domínio dessa operação. E nunca deu errado para mim. Tá? Então, eu não conheço esse mundo aqui, eu só conheço esse mundo aqui no nível teórico. Aí, vamos supor que no outro mês começou a dar errado, eu comecei a aprender esse nível aqui teórico e prático e já estopei. Tá? Já estopei a operação porque eu não sei o que fazer quando ela cai. E, ao mesmo tempo, né, eu poderia estar desenvolvendo esse outro caminho. O que eu estou falando aqui? Porque imagina que eu vou falar para você agora que uma das opções para você resolver quando dá certo é, ao invés de fazer o strangle long call, tá? Strangle long call, você pode, por exemplo, fazer um strangle long put e colocar uma trad no meio. Hã? Você pode, na próxima redução, colocar uma trad no meio. Então, isso aqui que eu estou falando. Deu certo, eu rolei reduzindo 10% e sobrou put longa. O que eu faço com essa put longa? Tá? O que eu faço com essa put longa? Então, todo esse caminho teórico, né, eu estou desenvolvendo isso aqui, essa reflexão, tá? Todo esse caminho teórico, a gente tem que prestar bastante atenção de não ficar extremamente no nível teórico, porque os desenvolvimentos aqui, é importante que a gente conheça os instrumentos que vão ser utilizados, mas os desenvolvimentos vão depender muito do cenário em que vai se desenvolvendo o mundo, né, a ocasião. E aí cada um vai ter uma maneira de aprender, e algumas ferramentas que você vai usar para neutralizar, né, essas não são as únicas ferramentas de neutralização, e você, além da neutralização, você pode ter uma neutralização com potencialização. Então isso aqui não tem fim, tá? Só estou explicando isso, não tem fim. E além de não ter fim, tá? Além de não ter fim, isso aqui ele vai, além de não ter fim, ele tem algumas ferramentas que hoje você vai olhar para a ferramenta e vai falar, poxa, a neutralização com o Strangle Long Call é excelente, mas amanhã tem outra melhor ainda. Ou essa aqui pode degradar, porque ela depende, por exemplo, da taxa de juros altas ou não, e aí você não acha que talvez ela não seja melhor. Então, o que eu estou querendo dizer é, estude, conheça você mesmo, você está no caminho certo, mas, eventualmente, vá entendendo que a gente vai ter que
Tem várias ferramentas que a gente vai exercitar conforme a nossa jornada. Cada um vai ter uma jornada diferente. Quem começou há 2 anos atrás passou pela jornada em que a THL de Ambev pagava bem. E hoje a THL, trava horizontal de linha de Ambev, já fica mais difícil. A Petrobras hoje é complexa demais fazer uma trava horizontal de linha. Então, conheça essa jornada, entenda que, à medida que ela vai se desenvolvendo, é um estudo divergente. O que é um estudo divergente? À medida que você vai desenvolvendo o estudo, vai abrindo-se campos de estudo que o ser humano, pela natureza dele, a nossa escola ocidental, vamos botar nossa origem ocidental, tenta encapsular essa divergência de conhecimento. Quanto mais você vai adentrando no conhecimento, né, quanto mais você vai adentrando no conhecimento aqui, ele vai se expandindo e algumas ferramentas elas param de funcionar e outras são melhores para aquela situação. Né? Tem aquela lenda, né, eu não sei se é verdade ou não, bom, não vou contar essa lenda não, que é aquela lenda como é que vai se escrever no espaço, né, porque a Bic ela depende da força gravitacional para a tinta cair e tal, e aí a pessoa foi lá no espaço, ao invés de usar Bic para escrever no espaço, usa um lápis, que o carbono tem aderência com o papel. Mas eu não ia dar esse exemplo, mas é melhor não viajar nesse exemplo, não. Vamos para o próximo questionamento. Tá, Lucas? Muito obrigado, parabéns aí pelo estudo, tá? É esse caminho mesmo, não vamos perder dinheiro, não é necessário, tá? Perder dinheiro no mercado. E se a gente estudar e tiver um passo a passo, melhor ainda, entre com um plano, tá? O meu processo, eu tenho um plano de operação, tá? Estudo esse plano, de certa forma, depende, ingredientes e tal, faço esse plano. Depois eu vou para a operação já sabendo, por exemplo, na noite anterior, no final de semana anterior, eu vou operar sabendo o que vai acontecer. E já parado, já como eu falei no vídeo, já pensando, olha, até aqui você aceita, daqui para baixo você nem entra na operação, tá? Então, aos poucos a gente vai desenvolvendo essa prática e melhorando. Tem um processo que seja possível melhorar, beleza? Então vamos para o próximo questionamento aí. Próximo questionamento, tá? De novo, agradeço muito, tá? Opções conservadoras, é, ao, ao, ao elogio, tá? E vamos trabalhar um pouquinho algumas coisas do que você está contando aí, tá? Bom, estou no canal do mestre querendo entender e aqui consegui entender tudo, tá? Essa consideração eu vou deixar no final, vou falar sobre ela, tá bom? Por quê? Porque o mestre, quando a gente tem um problema de primeiro degrau, no ensino em geral, não estou falando que você está no primeiro degrau, mas o mestre está em outro patamar. E às vezes quando a gente quer, e ele está num patamar de que ele está desenvolvendo conhecimento. Então, se eu quiser fazer, se eu estou fazendo esse trabalho aqui com vocês, o que eu estou fazendo no Frigir dos Ovos, eu estou apoiando, né, eu estou ajudando com que ele esteja disponível para desenvolver maiores conhecimentos, tá? Então, não é uma crítica ao seu comentário, mas é só para deixar claro que para ele, ele pediu até uma vez, faz react, então, para ele é importante que a gente consiga disseminar o conhecimento nesse nível que a gente está aqui, né? E para que ele possa desenvolver novos conhecimentos para apoiar, para retornar tudo aqui para a gente, tá bom? Então, é só para deixar claro que quando me elogiam, eu sei da diferença, eu entendo que há contextos diferentes e eu vou falar sobre isso no final, tá? Não vejo um elogio a mim como uma crítica ao mestre, jamais, tá bom? E, por isso estou falando que eu entendo muito bem o que você está colocando. Não quer dizer que o que ele fala é que a gente está, às vezes, em campos distintos, tá bom? Bom, em níveis distintos. Vamos lá. Vi que estou longe de viver de derivativos. Cara, viver dos derivativos, o caminho é longo, tá? Não é curto, não. Pode botar um caminho bem distante, uma jornada boa para ser desenvolvida, mas não é impossível, tá? Obrigado pelo parabéns. A gente conhece esse mundo, a gente fica tentado a abandonar o day trade. Day trade é como se fosse uma outra profissão. Tem várias características interessantes para serem usadas, como no apoio psicológico aqui para desenvolvimento. Quem chega do day trade pode chegar machucado? Pode, mas vai chegar com outras qualidades, tá? Então é interessante, mas aí a gente tem que ver quais são os nossos propósitos, o que a gente quer fazer, né, da nossa vida, tá? Que bom que você está feliz, estou feliz, então, continuando aqui, né, estou muito longe de viver de derivativos,
Mas não vou desistir, sim, não desista, porque não precisa viver dos derivativos, dá para usufruir de muitas coisas em relação a derivativos, além de viver deles, tá? Depois que eu conheci esse mundo, abandonei day trade, já fiz esse comentário, mas depois que conheci gente fera igual você, estou feliz pra caramba, muito obrigado, tá? Pois estava fazendo minhas operações, mas sempre com a ideia de que eu preciso de algo mais. Acabei de explicar para o Lucas, né? Você vai ter sempre essa ideia de que precisa de algo mais, tá? O violinista, ele sabe que a trajetória de conhecimento dele é uma trajetória sem fim, tá? Um lutador de arte marcial, ele sabe que a trajetória dele é um conhecimento feliz. Se você curte um assunto, vai ser uma jornada feliz. Vamos trabalhar para que continue sempre assim, tá bom? Com a ideia de que eu preciso de algo mais, é isso aí. Então a gente vai, parabéns que tem essa ideia e você vai ter essa ideia sempre, tá? Estou pensando em fazer em um ativo como Gerdau. Sobre ativos, tá? Ativo é uma coisa muito perigosa para operar derivativos. Na verdade, ativo é perigoso para operar. Isso vai estar num outro papo, de outro tipo de conversa que não é aqui, tá? Mas por que que é, é complicado, tá? E o nosso amigo, depois o nosso amigo fala ali embaixo algumas questões por que que é complicado. Eu vou contribuir, nosso amigo Felipe, né, Felipe? Eu vou contribuir porque que eu acho também complicado essas questões, tá? Mas não é a Bova 11, ela não é cara, tá? Sem Gerdaus, ela pode ser muito mais cara do que uma Bova 11. A Bova 11, uma Bova 11, o fato dela ser fracionário, ela não deixa de ter liquidez por ela ser fracionária. A Gerdau, os ativos em geral, a gente mexe com fracionário e a gente tem a sensação ruim de que não tem liquidez. Se o fracionário não tem liquidez, o lote também não tem liquidez, tá? Então, por exemplo, se você for para um ativo como o Bradesco, Itaúsa, o fracionário até tem alguma liquidez, mercado fracionário, tá? Não é uma liquidez do lote, mas tem. A Gerdau, a liquidez é mais complicada. Então, a Bova, ela é barata, porque ela custa R$ 100. Menos do que R$ 100, querer trabalhar menos que 200, né? Até, querer aprender no mercado de derivativos fica muito complicado, tá? Eu passei por isso, não estou falando quando eu comecei a operar a estratégia do mestre, né? Eu até falei, cara, eu quero estudar um trava horizontal de linha, beleza, Ambev, não sai do rumo, mas eu quero estudar aqui um ciclo heterólogo. E um ciclo heterólogo, que é um movimento maior, né? Cíclico, né? A Vale tem um ciclo heterólogo, não é que nem a Ambev, que é um ciclo constante, né? Sobe e desce lá entre 14 e 15,5, não viaja muito, não varia muito, seriam ciclos homólogos. Pode mudar de patamar, né? Ciclo homólogo, estou lá, só nesse patamar aqui, depois eu vou para outro patamar e fico lá. A Vale, ela já tem um comportamento em que ela está 3 quedas de 12%, tá? Você passou por isso? Não, eu escutei o mestre, sou um papagaio, eu repito, brincadeira. Até um papagaio repete, mas o ciclo heterólogo, eu fiz essa mesma ideia que você, né? E falei, poxa, não vou na Vale, eu queria estudar um ciclo heterólogo com opções, tá? Para entender algumas possibilidades com relação a gradiente, tá? Eu vim de um estudo de gradiente harmônico com Hash 11 e QBTC, e que tem o ciclo, tá? Pelo menos tem o ciclo, e falei, vou entrar na Magalu porque é mais barato, e lá talvez eu consiga desenvolver o ciclo, estudo em derivativos, com algo mais volátil, né? E barato. Putz, cara, bobeira. Entrei nela, hoje eu gosto, tá? Porque eu desenvolvi um certo conhecimento. Magalu não tem um ciclo muito claro, mas é o ciclo para baixo, vamos botar assim. E aí ela volta lá para o 4,20, não tem um ciclo claro para mim, mas com ele eu consegui descobrir algumas considerações e vi que mas já estava fazendo também na Bova 11, só que fazer com lote pequenininho, de 1, 2, 3. Lá tem liquidez, o fracionário, né? Não é um problema estar no fracionário. Quando eu estou na Magalu, já ficou muito mais difícil. Ela explode para um lado, explode para o outro. Então, era difícil controlar essa jornada, tá bom? Então, cuidado com essa questão de estar operando ativos já é complicado. Ativos com preço baixo é complicado. Imagina então assim, então vou operar a Oi, que está R$ 1. Então tem essa questão. A outra questão é a liquidez das opções, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma coisinha rápida. Ó, se eu venho aqui na matriz de opções, que é o do vídeo anterior eu mostrei a matriz de opções, se a gente vem para
BOVA 11, deixa eu olhar aqui, matriz de opções, ó. Tá? O que é a matriz de opções? Ela mostra todas as séries disponíveis. Então, quando eu chego aqui e escolho, eu quero olhar todas as calls disponíveis da BOVA 11, tá? Quando eu venho aqui, olha, BOVA 11, eu vejo que eu tenho séries, né? Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, vou me diminuir, tá, galera? Aqui, ó. Eu vejo que eu tenho séries de opções, tá? Até para 84. O que é ter uma série de opções? Eu tenho um código que eu posso negociar. Mas, por exemplo, eu não tenho código para negociar a BOVA 11 para agosto, no nível de 84. Eu não tenho esse código. Aqui é 84, tá? Aqui no tal, deixa eu chegar para cá, que aí eu consigo pegar os preços. Aqui, tá aqui, ó. Eu consigo ver que eu tenho 80, 81, 80, então eu tenho código para todo mundo e para julho. Ó. Eu posso operar BOVA 11 em qualquer código, qualquer cotação. Então, se eu quiser fazer um booster, quiser fazer uma borboleta, tem código para todo mundo. Já para agosto, eu já não tenho tanto, mas lá para junho, meados de junho, julho, vai aparecer aqui em agosto também. Percebe que para dezembro eu tenho liquidez. Se eu precisar negociar opções de dezembro. Está aí para todos os preços. Ó. Até com formador de mercado, esse FM é formador de mercado, eu tenho a possibilidade de operar a BOVA 11, 104, 105. Então, qualquer cotação eu tenho. Se eu quiser experimentar, por exemplo, uma trava horizontal de linha, eu consigo fazer lá para tanto para longe quanto para um mês. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha na Gerdau. Tá? Não é só a Gerdau, não, a Gual, qualquer outro ativo. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Gual. Ó. Quando eu peço para exibir da Gual, já ficam os buracos aqui. Ó. E eu não tenho nada nem para dezembro. Ó. Eu não consigo fazer operações de put longa tranquilo. Só na faixa do preço eu consigo. Mas depois isso aqui perde liquidez, eu já não consigo. Ah, beleza, deu errado o meu straddle, né? Isso eu estou só falando questão de liquidez porque o Felipe já falou mais coisa ali embaixo, tá bom? Então, deu errado o meu straddle, eu não tenho para onde rolar ele, como vender, não tenho liquidez para me desfazer. Deu errado o straddle, curto, eu não tenho liquidez para poder vender a minha longa, eu vou ter que aceitar um preço que me pagarem pela longa. Então, percebe que ela fica toda estourada aqui, sem falar, cheio de buracos aqui, ó, tá? Tem um buraco aqui, e sem falar que, eu ia falar da liquidez, esqueci, mas esse problema da liquidez e o problema de série de opções. Então, você não consegue fazer estudos melhores, tá? A gente está aprendendo ainda, então a gente não consegue sequer fazer estudos melhores nesses ativos, tá bom? Bom, aí vamos dar uma olhadinha lá no comentário do nosso amigo Felipe, que respondeu o seu comentário, olha. Então, continuando ainda no comentário do Opções Conservadoras, tá? Mais uma dúvida, quem puder responder, ficarei grato. Se eu fizer todas as operações, a call, exemplo igual, eu teria que comprar mais 100 ou só no próximo vencimento? Exemplo de montagem. Ele vende uma call de junho, vende uma call de junho, vende uma put de junho, tá? Ele não falou strike, e comprou, tá? Ou uma call longa ou uma put longa, tá? Que é igual X igual L, tá? Se ele de fato acredito que de fato eu entendi, é isso aí. Straddle long call, a compra é da call, tá? Da igual L, tá? Então, o Felipe respondeu: sendo straddle long call, você venderia FR no mesmo strike e compraria a L. Show, Felipe, é exatamente isso, tá? Vende call, vende put no strike R e compra a série L se for straddle long call. Você está apostando numa alta do ativo. Se você for deixando o tempo passar, a F e R vão virar pó, vai reduzindo o extrínseco, tá? Vai virar o pó dependendo de onde a Gual terminar. E você ganha, tá? Você ganha a L. E aí você pode fazer rolagem, a rolagem geralmente é positiva ou faz um manejo. Isso é perfeito. Se for fazer com essa ação, faz com lote de 100 para testar. Percebe que o Felipe está falando para você fazer para testar. Eu não faria, tá? Porque eu já fiz com algumas, eu já falei que já fiz com... eu já passei por isso, tá? Então, assim, na prática, quer aprender, é muito melhor fazer BOVA 11, que você consegue aprender as estruturas, os elementos, para que eles servem, e com a GUAL você vai passar calor. E você vai deixar de aprender, porque
Eventualmente, se você passar calor por falta de liquidez, você não vai conseguir, às vezes, ter liquidez. Você vai ter a Magalu ainda não teve esse problema, porque antes de eu olhar para a Magalu, eu vi que ela tem bastante liquidez em vários strikes. Tá? Ela tem liquidez para longa, para curta. Não tem tantas opções no strike longo, como a BOVA. A BOVA 11 tem todas as opções, não é à toa, tá, pessoal? Então, se você cair, fizer com igual e der um problema com a sua operação, você vai ter que estopar, né? Deu errado, estopar. Então, você teve um aprendizado teórico, prático, num ativo que você vai, provavelmente, a gente está falando aqui, possivelmente você vai até desistir dele. Então, a questão teórica do montar um straddle, beleza, você aprendeu, e a prática você aprendeu, mas deu errado, ele te tira a oportunidade de fazer outras possibilidades. A chance de dar certo, você conseguir controlar mais a operação na BOVA 11 é muito maior, mesmo que você faça com um. Eu entendo a preocupação do fracionário, tá? A gente está no início, às vezes a gente fica com preocupação. Pô, fracionário é ruim operar fracionário porque tem spread. Então, se é ruim operar fracionário porque tem spread, imagina as opções sem liquidez, né? E sem sequer o strike que você quer, sem sequer o preço que você quer. Então, a preocupação com o spread, né? A diferença de preço entre a compra e a venda que você pode ter em relação ao igual no fracionário é muito maior aqui no mercado de opções, tá? Então, Felipe Lima, brigadão pela resposta. Que bom que o Felipe, o nosso Opções Conservadora, curtiu também, tá? Agradeço os dois. Peço desculpas aí pela demora, porque eu fiquei o final de semana em curso e fiquei bem cansado, tá? Então, com certeza vou migrar para ela, beleza? Isso aí. Só operava opções e ações. É um caminho que muita gente vem, que é a venda coberta, vai aprendendo, tá? O straddle long put ou straddle long call, o straddle é uma venda coberta dupla, tá? Se você já tem um ativo, é uma venda coberta dupla. Se você tem um ativo, tem o dinheiro para honrar a operação. O long put ou long call é dependendo. A long put é para a gente proteger, tá? Que a gente tem mais chance de cair. A gente tem mais problema na queda do que na alta em relação quando a gente monta um straddle. Por que a gente faz straddle long put e não straddle long call? Por que a gente aprende por ele? Porque a long put, a gente compra put para proteger para uma queda. A queda, quando a gente tem o straddle aqui, a put ela tem um manejo mais difícil, mais complexo. E a rolagem não é tão positiva. Quando sobe, o straddle long call, a call que vai sobrar, né? A put vira pó e a sobra call. A call ela tem um manejo mais fácil e a rolagem é positiva. Costuma ser, grande maioria das vezes é positiva. Tá? Dá para ser negativa, dá para ser ruim, mas isso é outro papo. Beleza? Então é isso, esses dois comentários estão. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Opções Conservadora. Vamos olhar os próximos comentários, tá? Bom dia, amigo gafanhoto. Vamos lá. Primeiro, agradeço por estar pré-digerindo as informações. Esse é o objetivo que o nosso mestre derivativo está usando. E é uma ferramenta, o canal é uma ferramenta, espero que vocês aproveitem, tá? E é um legado, uma ferramenta que às vezes vai deteriorar. É um martelinho que vai ficando velho, vai ficar aí no canal os vídeos, mas eventualmente a gente usa uma ferramenta e ela vai ficando velha, né? Então, assim, o canal está aí, com o tempo vai desgastar alguns vídeos, outros vão entrar melhores, tá? Mas a gente vai usando essa ferramenta enquanto der. Obrigado aí, tá? Então vamos lá. A minha dúvida é referente à cobertura que você explicou da operação. Olha, a minha memória é meio fraca, tá? Então, assim, quando vocês falarem, quando o pessoal falar de uma operação, coloquem a minutagem, senão tem que assistir o vídeo inteiro de novo. Não tem como fazer isso. Não deixe de produzir novos vídeos. Então, no minuto tal, ou no lugar tal do vídeo, você falou sobre a cobertura. Tá? Então, assim, eu não vou, não tem como assistir o vídeo de novo hoje. Então, eventualmente, quando vocês colocarem, isso ajuda muito para ter uma resposta mais rápida, tá? Então, estou pedindo essa contribuição aí para quando fizerem as perguntas, tá? Então, vamos lá. Devido à natureza dual em vender call e put, por que ter cobertura das duas? Vamos esquecer da natureza dual, tá? Bom, o computador desligou, foi atualizar, e aí agora perdi, né? Me perdi estava falando, estava empolgado. Agora, vamos lá, onde é que eu estava falando? Vamos esquecer da natureza dual, tá bom? Então, esquecendo da natureza dual, vamos lá, a gente tem, imagina o seguinte, quando você vende uma call, tá? Não estou nem falando em termos dual. Você precisa cobrir essa call? Precisa cobrir essa call, né? Então, eu vou cobrir essa call, eu posso ter o ativo. Uma venda coberta, você tem um ativo, vende uma call, essa call está coberta. Então,
o fato de você estar vendendo uma call, o interessante é que a gente faça a cobertura dessa operação, tá? No caso, eu estou em uma venda coberta. Tem outras possibilidades de fazer coberturas? Tem, por exemplo, eu posso fazer uma trava de alta. Eu não preciso comprar o ativo. Eu posso comprar o ativo no strike mais baixo, tá? Isso aqui, numa trava de alta, strike mais baixo. Eu faço uma trava de alta, tá? Strike mais baixo. É uma forma de cobertura na trava de alta, tá? Então, o fato de eu vender uma call me faz com que eu seja é interessante que eu tenha uma cobertura, tá? Se eu vendo uma put, uma outra opção de cobertura seria, por exemplo, né, comprar uma call mais longa. Então aqui eu estou fazendo uma trava horizontal, tá? Então eu posso cobrir comprando no strike mais baixo ou fazendo uma trava horizontal ou no ativo. Essas coberturas todas, tá? Elas têm custo, beleza? Tá? Todas elas têm custo. Tá? Se você fizer uma trava horizontal de linha para cobrir a call vendida, você vai pagar um pouco mais, porque a call mais longa tem mais extrínseco, você vai pagar mais. Se você fizer uma trava de alta, você vai pagar mais, porque você vai comprar uma call no preço mais baixo, então você tem um custo para proteger essa sua call vendida. Se você faz a put, a mesma coisa. Ou você vai garantindo dinheiro, ou você faz uma trava de baixa com put, né? Ou você faz uma trava horizontal de linha com put. Mesma coisa é possível para cobrir a put, tá? Se você vende uma call e vende uma put, a natureza dual delas, tá, é que ou uma ou outra vira pó. Então, se o preço terminar acima do strike do straddle, uma vira pó, a put vira pó. Se terminar abaixo do strike do straddle, a call vira pó. Então, isso é a natureza dual delas, tá? O fato delas terem essa dualidade, ou uma ou outra vai morrer, tá, não quer dizer que você não precisa cobrir a call ou não precisa cobrir a put. Mas você tem um colchão de amortecimento, né? No caso, por exemplo, qual o problema da call? Se ela disparar para cima, eu preciso cobrir ela, né? Então, cobertura, né? O fato dela ser dual não quer dizer que você não precisa cobrir. Mas o meu problema anterior, tá, era, no caso, se eu vendo uma call, o meu problema era se ela subir. Se ela subiu, eu tenho problema. Por que na escola dos derivativos que a gente está estudando aqui, isso não se torna um grande problema na ponta da call? Por que eu não faço cobertura? Eu não costumo fazer cobertura na ponta da call. A gente faz o straddle, a gente começa pelo straddle long put. Porque a gente não se preocupa com a questão das oportunidades. A gente se preocupa em ser banca. Se eu perguntar para você, a chance disso aqui, da rolagem disso aqui ser positiva, ou seja, eu tenho uma operação dual, ou só vai acontecer uma das duas coisas, é isso que quer dizer dual, tá? Se subir, isso aqui vira pó, eu vou ter problema com isso aqui, eu preciso cobrir ou não preciso cobrir? É bom cobrir? É bom cobrir. Mas no mês que vem, eu consigo rolar isso de uma forma positiva. Eu consigo ter rolagem positiva. As chances de ter rolagem positiva são grandes para a BOVA 11, tá? Não é para todo ativo, não. Então, isso aqui é interessante. Agora, para baixo, tá? Eu também preciso cobrir. Mas para baixo é pior porque as rolagens positivas da put já não tem tanta chance de rolar positivo quanto a da call. A chance de rolagem positiva da put é menor. Então, eu cubro porque numa grande alta da call eu tenho mais espaço para poder fazer a rolagem, mas numa grande baixa eu tenho menos espaço para fazer rolagem, porque a rolagem já vai ser negativa. A partir de entrou um pouco no dinheiro a put, a rolagem fica negativa. Então, é mais importante eu cobrir a put por causa da questão da rolagem, né, e eu compro uma put longa para cobrir, do que cobrir a call, também é importante, tá? Mas ela ao menos tem uma rolagem positiva, aí vai depender do seu controle de margem, tá bom? Então é por isso que a gente faz essa cobertura, independente do que vai acontecer. O straddle, como a gente vende uma call e vende uma put, esse fato aqui, dessa dualidade ou uma ou outra vira pó, pelo menos eu tenho um prêmio para amortecer. Então imagina que a linha do dinheiro que a gente montou straddle é no 100. Aqui eu recebi R$ 4,
e aqui eu recebi R$3. Tá? A linha do 100, eu estou me obrigando a entregar por 4 ou entregar por 100 ou comprar por 100. Eu estou com as duas obrigações. Só que eu recebi aqui R$7. Esses R$7 significa o quê? Que se eu sou obrigado a entregar por 100, eu aguento segurar a operação até 107. Até 107, não tem prejuízo. Tá? Até 107, em tese, eu não vou ter prejuízo. Depois do 107, eu começo a ter prejuízo. Se eu for encerrar a operação e não me preocupar com a questão da rolagem. Então, essas duas vendas aqui me deram um colchão. Se não existisse aqui, eu tinha meu problema já estava no 104. Como eu fiz isso aqui, meu problema está lá no 107. E para baixo? Para baixo é a mesma coisa. Tá? Para baixo, eu aguento sem problemas, em tese. Tá? Por que eu estou falando em tese? Porque isso tem que estar próximo do vencimento. Se eu for para 107, faltando um mês ainda para vencer a operação, eu posso ter problema, posso sentir um calor. Aí eu dou uma olhada na rolagem, já faço rolagem, já elimino, reduzo a exposição, então dá para manejar. Mas o fato de ser dual, né, uma operação dupla, de ou acontece uma coisa ou outra, não quer dizer que eu não tenha que ter coberturas. Tá? Para baixo, tá, só para terminar o assunto, né? Para baixo eu resistiria sem prejuízo até 100 menos 7, 93. Então, a partir daqui, eu tenho preocupações com as minhas obrigações, se eu não estiver coberto, olha, se eu não estiver coberto, a partir do 107 eu tenho preocupações com as minhas obrigações, e a partir do 93 eu tenho preocupação com as minhas obrigações se eu não estiver coberto. Então, de novo, o fato de estarmos trabalhando em operações duais não exime a gente de fazer coberturas. Bom, dito isso, a gente vai precisar estudar mais um pouco, tá? Porque quando a gente entra na questão, e aí o vídeo vai ficar muito longo, por isso que eu já vou parar aqui a resposta, que eu acho que a gente tem que precisar estudar mais um pouco. Quando a gente entra na questão de que a gente faz, por exemplo, um straddle long put, tá? Um straddle long put, ela é uma operação inicial. O mercado sobe e a proteção dual, o hedge dual, tá? Do straddle long put é um strangle long call, não foi nem do vídeo straddle, né? É um strangle long call. Tá? Se isso aqui não está firme ainda, tá? Essa natureza dual, a gente precisa estudar mais um pouco para entender a natureza dual daqui. Tá? O que é essa natureza dual? Agora, o ideal é, o quarto princípio da NACA, é olhar isso aqui como uma coisa única. Se você olhar isso aqui como uma coisa única, olhar isso aqui como uma coisa única, dentro delas já tem as coberturas. Por isso, elas são duais, em tese, não vai precisar de cobrir aqui. Então, a gente precisa dar um passo à frente para entender que há cobertura, e aí depois a gente tem que entender mais ainda que estudar esse elemento de uma forma inteira para saber que, olha, esse elemento, ele tem uma cobertura na qual? Onde está o problema dele? Qual é a matéria-prima dele que vai dar problema? Tá? Esse elemento tem uma cobertura na put. Qual a matéria-prima que vai dar problema para ele? Então, eu sugiro assistir a palestra do final de semana do mestre, que isso fica bem claro com relação a onde está a matéria-prima, onde está o problema, tá? Onde está o risco, onde está o retorno, né? Onde tem a matéria-prima para você continuar operando e onde tem problema. Aí a gente consegue ter uma noção por que quando a gente monta o straddle long put, a gente não monta o straddle long put e o hedge, não se faz isso. A gente monta o straddle long put, se for para cima, começou a dar calor, a gente pode montar o hedge dual com o straddle long call. Tá? Se o hedge der errado, né, significa que essa operação deu certo. O que essa operação dá certo? Depois que eu montei esse hedge, essa operação começou a voltar o preço aqui, né, na BOVA, então esse hedge começa a dar certo, começa a dar errado, porque se para o strangle long call para baixo não é muito bom, mas é porque eu vou estar vendido na put, a put que vai me dar problema. Então esse hedge aqui ele começa a dar errado. E o straddle long put volta, ela estava dando calor, ele volta a dar certo, vai voltando para o preço. Tá? Quem tem paciência, quem consegue segurar, tal, ele provavelmente vai ganhar mais do que quem montou o hedge, se o preço voltar. Tá? Mas isso provavelmente não, tem mais discussões
a ser colocadas, mas é só porque eu queria explicar essa ponta do RED dual, tá? Acho importante, muito boa a pergunta, não é, é interessante porque é uma pergunta que faz a gente sair um pouco da caixa, né? Legal, mas a gente precisa desenvolver, separar bem o que é um RED dual, né? Uma operação dual é a questão das coberturas. No momento que a gente começa a olhar as operações como as caixas, como uma ferramenta completa, né? Aí a gente começa a dar uns passos, a mente vai longe, tá? Você vai compreender já já. Assiste lá o vídeo do mestre desse final de semana da palestra que ele disponibilizou ao vivo, que acho que vai ser bem interessante para esclarecer essa natureza dual, embora muitas vezes ele não vai nem falar do dual, acho que ele nem fala do dual, mas ele dá uma explicação de como é que a gente acopla isso aí. Tá? Aí muda muito a cabeça. Qualquer coisa, deixa dúvida, que a gente também responde a dúvida de lá. Tá? Bom, Cláudio, muito obrigado, valeu pelo conteúdo didático, tá? As citações, obrigado também pelo elogio aí, tá, Cláudio? Obrigado por estar no canal. Já falei de opções conservadoras, tá? Obrigado aí, Emerson, tá? Muito, muito obrigado mesmo. Barroso, estamos sempre aí, né, Barroso? Também eu acho que você coloca 5 de chute, né? Eu boto 6. Então eu acho que vai ficar entre 102 e 108. Não duvido que chegue a 110, tá? Não duvido que chegue a 110, mas também estou enxergando uma tendência de alta. Se estou enxergando tendência de alta, eu vou com você. Eu acabei não fazendo exercício na sexta-feira nem no final de semana. Eu vou com você. Eu vou no 103, 109, tá? Bom, obrigado, Zé Antônio, tá? A ideia é que a gente contribua. Obrigado, Giovanni. André, tá? Opa, tava lá no... O André botou até o link para onde eu estava aparecendo no vídeo aí do mestre. Tava lá, certo? Isso aí mesmo, tá? Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, maluco do papai. É isso. Ia falar um pouco sobre essa questão como eu falei no início do vídeo, sobre essa questão de como é que a gente pode contribuir com a sociedade, né? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo, mas vou falar rapidinho. Não, é uma consideração bem longa, para uns 10 minutinhos a gente conversar sobre isso, tá? Em relação a como é que a gente pode ajudar a contribuir para que a gente possa evoluir junto, tá? Ter sempre pessoas no nosso nível para nos ensinar e também para a gente poder estudar mais, que é o que o mestre está fazendo. Ele tenta correr atrás para que a gente cresça, né? Então, toda vez que ele desce no nível de aprendizado, de básico, ele consome tempo que ele poderia estar desenvolvendo material novo para a gente. E a gente tem que estar atento a isso aí, tá beleza? Então é isso, pessoal. Deixa a sua reflexão para outro momento. Até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, mas vamos com calma aí, tá? Vamos estudar. Valeu, pessoal. Até a próxima.